Olá, essa aula é sobre percepção de contexto. Nessa aula nós vamos ver os conceitos necessários para entender o que é percepção de contexto, como por exemplo as definições do que é contexto, modelagens que podem ser aplicadas para gerar essa definição, essa aplicação de contexto, exemplos de sistemas, aplicações que utilizam a percepção de contexto no nosso ambiente de computação móvel, ubíquo e pervasivo. A nossa agenda está dividida em primeiro uma visão geral sobre percepção de contexto, o contexto em si, com suas definições, como segundo tópico, modelagens possíveis de contexto e os exemplos de sistemas e aplicações. Como visão geral, nós temos aqui dois exemplos comparando o que seria contexto em um momento de conversa humana e o que seria o contexto na medição do sensor. Em conversas eu posso dizer, isso está cheio. Isso o quê? O que significa isso que eu estou falando? É uma situação considerada normal ou não? Eu poderia então pensar, por exemplo, que um copo, isso é o copo, está cheio. É uma situação normal? Se esperado que sim, é uma situação normal. Se não, se foi um medidor, por exemplo, da quantidade de água que estava pingando, por exemplo, é uma situação que pode ser considerada não normal, que passou de um limiar que foi estabelecido, por exemplo. Na medição de sensores vai acontecer uma analogia a isso. Vamos supor que um sensor coletou a temperatura tinha um valor de 15 graus Celsius. E aí nós vamos levar em consideração alguns atributos, né? Como, por exemplo, onde foi medido, qual o local, quando, qual o horário que foi medido, qual dia da semana, qual estação do ano, qual foi o sensor que mediu. Então a localização desse sensor era um sensor de quê? De temperatura nesse caso. E essa situação é considerada normal ou não? Vamos ter que levar em consideração todas as características do ambiente, como por exemplo, comentei, estação do ano, dia de semana, dia do mês. E aí levaríamos então a hora, né, que foi coletado esse dado, se essa temperatura está dentro do limiar considerado normal ou não. Por que é importante a percepção de contexto, né, perceber o contexto? É importante principalmente porque a nossa aplicação ela provavelmente vai agir conforme o contexto em que se encontra o usuário ou o objeto que ela está monitorando, que ela está utilizando. E a mobilidade, pensando na computação móvel, ela vai implicar em condições de execução que podem variar, porque o usuário pode, ou o sensor, o dispositivo, pode não estar no mesmo ambiente em todos os momentos, né? Ele vai se mover durante a linha do tempo. Isso pode despertar a atenção do usuário, que também pode variar com relação à aplicação. O usuário pode precisar de mais informações relacionadas ao ambiente que ele se encontra. Então, dependendo do ambiente em que ele está, o contexto vai mudar, né? E o contexto mudando, pode ser que ele esteja numa área interna, depois numa área externa, pode ser que ele tenha mais recurso computacional, por exemplo, em seu dispositivo com mais memória, bastante bateria, ou não, pode ser que ele tenha pouca bateria. Isso tudo vai transformar o nosso contexto e vai transformar a ação da aplicação. E aí nós temos dois conceitos em relação a contexto, o ativo e o passivo. O ativo é quando a aplicação ou o middleware vai agir de maneira transparente para melhorar o desempenho para o usuário. Então aqui é uma maneira que a gente imagina ubíqua e pervasiva, né? Onde a mudança, por exemplo, de conexão do aparelho smartphone do usuário identificou que em um dado momento a conexão sem fio wireless não era mais suportada, não tinha mais cobertura, e ele decide então trocar automaticamente para 4G, para a sua telefonia móvel, para a sua rede móvel de dados. Isso então foi um contexto ativo. Ativo da parte de quem? Ativo da parte do middleware da aplicação. Foi transparente para o usuário. No contexto passivo é o contrário. A informação ela vai ser adquirida, vai ser percebida, pode ser pela aplicação, por exemplo, e ela vai ser passada para a ciência do cliente, do usuário, que vai fazer com ela uma ação baseada naquela informação.
ou não. Então é simplesmente você, por exemplo, está andando no shopping e aparece uma rede Wi-Fi aberta. Você é não conectado automaticamente, seu 4G, por exemplo, continua conectado no dispositivo, mas ele te avisa, olha, descobriu um novo ponto de acesso, descobriu uma nova rede aqui, o Wi-Fi. O que você quer fazer, usuário? Você quer trocar ou não quer trocar? Então a diferença é essa, do ativo e do passivo. Agora a gente vê um outro conceito aqui, que é a ciência do contexto. A ciência do contexto ela já é mais complexa. No inglês ela é chamada de awareness e a gente não consegue transformar simplesmente uma tradução direta do inglês para o português. Então aqui nós temos definido que awareness é mais do que simplesmente conhecimento do que está acontecendo. É um conhecimento que vai ter que ser mantido consistente com o estado atual do ambiente externo, ou seja, quando eu tenho conhecimento, por exemplo, de um mapa da cidade. Eu abro o Google Maps, eu sei o mapa, como ele está, como ele é formado, as ruas que tem, tudo mais, fixo, né? O awareness, ele vai utilizar daquele recurso de conhecimento, que é o conhecimento, por exemplo, do mapa da cidade com suas ruas, seus sinais de trânsito, velocidade permitida, para criar uma inteligência maior. Ou seja, eu uso o mapa e cruzo, por exemplo, com a localização de obras, vias interditadas, trânsito, né? Como que está o tráfego, qual o horário do dia em que aquilo está ocorrendo, isso para informar o usuário, criar uma nova rota, algo do tipo. Então, a partir do contexto, a partir da ciência do contexto, eu consigo, pela minha aplicação, dar insights ao usuário ou tomar decisões automaticamente de forma transparente. Então, para o awareness, a gente vai ter um modelo conceitual que vai representar esse ambiente externo que o sistema vai precisar estar ciente. Então, seria nós modelarmos, por exemplo, a entrada do mapa principal, mas levando em consideração a localização, vias possíveis de caminho, existem obras, não existem obras naquelas vias, colocar peso, por exemplo, nesse modelo para decidir qual rota nós vamos utilizar. Poderia então utilizar aí um mecanismo, um modelo de inteligência computacional que seja para escolher o menor caminho no menor tempo. Esse modelo, essa representação interna, ela vai ter mais níveis de detalhamento. Quando nós formos definir esse detalhamento interno, a gente vai estar com um modelo mais refinado, né? Com um grau de detalhe maior. Isso não significa necessariamente que o modelo é melhor do que o outro, mas são níveis de modelos diferentes, né? Um modelo conceitual mais abstrato, um modelo conceitual mais refinado. Como definições de contexto, nós temos que o contexto é a situação que vai levar em consideração, então, o espaço sociotemporal em que a ação está ocorrendo. Eu vou levar em consideração tanto o local, quanto a condição social naquele momento, se tem muita gente, se tem pouca gente, se é muito movimentado, se não é muito movimentado, e em consideração ao tempo. Por quê? Depende do horário do dia, depende se é um final de semana, se é feriado, se é véspera de alguma festividade, né? Se eu estou falando de um shopping, por exemplo, isso tudo vai ser levado em consideração nesse momento para definir esse contexto. Quando qualificada e quantificada, ela vai trazer o que a gente chama de informação complementar para dar sentido à ação que nós queremos ter na nossa aplicação, ajudando na compreensão do contexto como um todo. Se pensarmos em computação pervasiva, onde vai haver mobilidade dos nós, e vão existir também condições de processamento externas e internas, ou exógenas e endógenas. Situações exógenas vão estar então de forma não controlada pelo sistema, observadas de maneira externa, e internamente, ou então internamente, no caso de endógenas, avaliadas pelo próprio sistema, observadas pelo próprio sistema. Então, nesse caso, o contexto vai ser um elemento determinante no processamento e na comunicação. O que eu quero dizer é, eu vou precisar de mais poder computacional, menos poder computacional no meu middleware, por exemplo, qual comunicação eu vou usar um tipo publish subscribe, vou ter uma conexão
direta, mas eu tenho que então levar em consideração que a comunicação, qual tecnologia ele está utilizando, é um Bluetooth que ele está utilizando, é uma rede Wi-Fi, é uma rede móvel, é uma rede de longa distância com baixo consumo de energia. Isso tudo vai ter que ser levado em consideração para a nossa computação pervasiva nesse ambiente de contexto. Existem autores como Shillith, que em 94, não só ele, mas outros autores também, definiram algumas categorias de contexto. A gente pode separar aqui, como Shillith fez, em 4 categorias de contexto, onde existiria o contexto de sistema, contexto do usuário, contexto físico e contexto do tempo. Para o contexto do sistema, a gente vai estar levando métricas, levando em consideração métricas ou dados, atributos relacionados ao sistema computacional em si. Então, por exemplo, a rede, qual que é o tipo de rede que estamos utilizando, quantos pacotes estão passando por aquela rede, qual que é o tráfego, qual que é o tipo de conectividade, sem fio, com fio, fibra, o custo dessa comunicação. Custo pode ser até financeiro mesmo, né? Se eu estou numa Wi-Fi que não me cobra, é um custo. Se eu estou utilizando uma rede móvel, pode ser que eu tenha um custo associado. A banda passante, aí no caso, qual que é a largura de banda que nós temos, né? O nível de quantidade de dados que conseguimos trafegar nessa rede, dependendo da tecnologia, isso obviamente vai mudar. Os recursos que estão disponíveis naquela rede, o que existe dentro daquela rede, é somente um dispositivo, é um parque de vários dispositivos, são vários dispositivos conectados. Para o contexto do usuário, o que importa é principalmente o perfil do usuário. Ele tem grande mobilidade, baixa mobilidade, ele é um gerente de uma empresa, ele é um funcionário de uma empresa que se movimenta muito, ele é o diretor de uma empresa que se movimenta pouco, mas tem acesso a alguns serviços diferentes lá do funcionário de chão de fábrica, por exemplo. Qual a posição em que ele se encontra, a velocidade que ele se desloca, se tem algum outro usuário próximo a ele ou não, ou se é um ambiente muito denso, se não é um ambiente muito denso de pessoas, se eu posso utilizar isso em benefício da comunicação, ou isso pode atrapalhar na comunicação, porque podem ter vários usuários querendo se conectar. A situação social, o estado de espírito, aí no caso pegando os dados do usuário, por exemplo, se ele se move a uma velocidade alta, tem um batimento cardíaco alto, ele pode estar estressado, isso pode ser levado também em consideração ao contexto. Já no contexto físico, a gente vai olhar o ambiente, aí os sensores vão, então, em todos esses momentos ajudar muito, principalmente aqui nesse físico, onde a gente pode observar a luminosidade do ambiente, nível de ruído, temperatura, umidade, velocidade e aceleração do ambiente em si. Então, vamos pensar no nível de ruído alto, temperatura alta, baixa umidade, e aí o usuário se deslocando muito. A gente pode juntar esses dois contextos, por exemplo, e identificar que o usuário vai cansar, o usuário vai se estressar, pode ter algum problema no futuro. E também em conjunto com o último contexto, que é o contexto de tempo. O contexto de tempo vai levar em consideração que hora do dia. Então, se eu estou ao meio-dia, é um lugar com alta luminosidade, aberto, né, com nível de ruído alto, alta temperatura, e aquilo está próximo ao final de semana, onde eu sei que já passou a semana inteira e o usuário já se cansou, né, de trabalhar. Isso tudo pode ser levado em consideração para a gente ter uma aplicação de computação baseada em contexto. Outra definição de contexto, que aqui continua com relação ao que eu já comentei de contexto ativo e contexto passivo, simplesmente definindo aqui a partir de Shane e Cox, que definiram no survey que a gente vê no rodapé, a Survey of Context Aware Mobile Computer Research, onde ele diz que a aplicação vai ter então esse contexto como um conjunto de estados no meio ambiente. Ou pode ser ativo, como eu comentei, ou passivo. Ou ele vai determinar o comportamento e funcionamento da aplicação de maneira transparente, ou vai ser uma causa a ocorrência de um evento específico da aplicação que é relevante para o usuário. Então, como eu havia comentado, ele pode ser ativo do lado da aplicação, do lado do middle, e tomar uma decisão sozinho, observando aquele contexto, mudando tecnologia, mudando qualidade
de conexão, por exemplo, do usuário, ou um contexto passivo onde eu vou avisar o usuário que aquilo aconteceu e perguntar para ele se ele quer ou não modificar a tecnologia, se conectar em outro lugar. Eu vou ter a interação do usuário. E de acordo então com o Shane Coates, a gente vê a mesma definição aqui, que a gente já tinha visto de contexto ativo e passivo, só que em outras palavras, né? Visando a ciência de contexto ativo, onde a aplicação então adapta o comportamento automaticamente ao contexto percebido, e a ciência de contexto passivo, a aplicação mostra e informa ao usuário o que ele observou do contexto, registra aquele contexto em memória persistente, para se caso também ele quiser entender futuramente o que foi feito, fazer uma auditoria ou criar alguma aplicação mais inteligente que leve em consideração as decisões do usuário. A ciência de contexto ativo, então, ela vai criar, vai necessitar de novas aplicações, vai requerer infraestrutura específica. Por quê? Porque eu estou fazendo de forma transparente ao usuário. Então eu preciso ter tecnologias ou formas que me permitam modificar o estado da rede por trás, o estado da tecnologia ou da aplicação, então qualidade do serviço que está sendo ofertado, mais banda, menos atraso, isso tudo sem o usuário perceber. Então deve ter uma infraestrutura específica para isso. E vai requerer aplicações que vão ter que ter essa ciência e essa inteligência para tomada de decisão. Como modelagem de contexto, nós temos algumas etapas, né? A etapa mais fundamental seria o sensoriamento do contexto, que é coletar essas informações sobre o contexto. Normalmente o que a gente coleta é a partir de sensores. Exemplos seriam, por exemplo, de localização, onde eu poderia ter a localização do usuário de maneira outdoor, de maneira externa ou indoor, dentro de algum ambiente, e aí eu vou ter várias tecnologias associadas. Eu posso estar usando outdoor um GPS, que vai ter um erro associado, dependendo do plano que o usuário utiliza, né? Imaginando um smartphone, por exemplo, ele tem um erro alto, né? Vai ter um erro aí de até 30 metros, 5 metros, 10 metros, até 30 metros. Ou posso usar outras informações, como triangulação de antenas para redes celulares, para identificar o range ali, qual que é o raio que o usuário se encontra, e identificar qual que é a região macro em que aquele usuário está. Indoor, a gente vai ter diversas tecnologias. Eu posso utilizar a proximidade a algum ambiente, algum objeto, né, que o usuário está num ambiente. Pode ser, por exemplo, proximidade ou não de um ponto de acesso Wi-Fi. Utilizando o Bluetooth, a gente sabe que o Bluetooth é uma tecnologia que tem limitação de distância, então ele pode ajudar nessa localização mais indoor. RFID, que são aquelas tags, onde eu sei que a distância geralmente é bem curta, né? Dependendo da potência da antena que a gente está utilizando para a leitura da tag RFID, a distância é muito curta, né? Então eu sei onde o usuário está passando, em qual lugar que ele está passando. Ou tecnologias como da Apple, o iBeacon, onde teria então a utilização de realmente tags para a localização do usuário de maneira mais próxima, né? Então, a localização indoor pode ser feita de diversas formas. Aqui eu comentei algumas para indoor e outdoor, de localização. Mas eu também vou ter que levar em consideração armazenar o calendário, que eu já comentei, dia de semana, horário, isso é crucial. Monitorar qual que é o horário e qual que é o dia de semana, estação do ano, época do ano, mês associado, isso ajuda bastante na hora da análise dos nossos dados, no nosso desenvolvimento da aplicação, para entender alguns fatores com relação ao ambiente, né, ao contexto. Os objetos, geralmente, como smartphones ou pulseiras inteligentes, vão ter também alguns sensores voltados para a orientação do dispositivo. E aí, por exemplo, o magnetômetro, ele é utilizado para proximidade ou distância de algum objeto, o acelerômetro também para a gente saber qual que é o direcionamento que está daquele dispositivo, se ele está deitado, se ele está em pé. Outros sensores como o ruído, luminosidade do ambiente, nível de bateria do dispositivo que você está utilizando, vários sensores que existem hoje em dia, a gente comenta bastante, internet das coisas,
já existem, estão disponíveis aos usuários, existem no nosso meio ambiente, no nosso meio de trabalho, na nossa casa, né? Existem também nos nossos dispositivos que nós carregamos, né? Pulseiras inteligentes, celulares, notebooks, isso tudo carrega diversos sensores, até sensor de biometria, enfim, vou comentar um pouco mais à frente. Para a modelagem, então, da informação de contexto, vai ter um elemento central para qualquer aplicação que se ciente de contexto. A gente vai ter que definir tipos, os nomes, as propriedades daquele elemento e os atributos com relação às entidades que representam aqueles elementos na nossa rede. Então vamos tratar agora como entidades. Essas entidades vão ter que ter nessa modelagem, assim como modelagem em engenharia de software, quando se pensa, né, a gente vai ter tipos, vai ter nome, vai ter a propriedade, vai ter atributos associados. Uma pessoa, por exemplo, pode ser relevante para a sua aplicação e ela ter diversos atributos, como idade, altura, qual o condicionamento físico, qual a taxa de batimento cardíaco, pressão arterial, diversas formas que vão ajudar, desde o sensoriamento, a tratar essas entidades. Vão ter então os dispositivos, objetos inteligentes, locais geográficos, domínios administrativos, isso tudo vai ser representado, cada um deles, na verdade, por uma entidade, né? Essa entidade, então, vai poder ser relacionada uma com a outra, utilizando alguma técnica de modelagem. O grau do refinamento, a precisão do modelo, ele é que vai determinar, como eu já comentei antes, a percepção do ambiente para aplicação. E aí vai depender se você quer um modelo mais abstrato, um modelo mais geral, mais amplo, com a visão mais macro, ou você quer granularizar, quer identificar maiores detalhes daquele ambiente por conta do desenvolvimento da sua aplicação, do que você quer, e aí você, dependendo, vai ter que utilizar um modelo mais refinado. Existem diversas técnicas de modelagem, desde orientada ao objeto, com herança, ou modelo de entidade de relacionamento clássico, né, para mostrar o relacionamento entre essas entidades, o que desencadeia cada relacionamento entre as entidades. Ontologias também podem ser usadas, né, para deixar o modelo de maneira bem geral e a gente identificar as entidades e como elas se relacionam. A gente tem outro conceito aqui dentro de conceito geral, que é o que a gente chama de situação. Então, dentro do contexto, a situação ela vai ser a interpretação semântica externa do contexto. Então, aí, na aplicação, eu vou ter uma interpretação de maneira semântica do que está acontecendo no contexto. Eu vou chamar isso de situação. Qual a situação que se encontra naquele momento? Ele vai permitir, então, que a gente descreva de maneira de alto nível, né? Uma forma de alto nível, o comportamento humano, por exemplo, dentro de uma cena. A gente vai entender qual que é a situação que o usuário se encontra. Situação, por exemplo, do usuário sedentário. Está sentado há mais de uma hora, está dentro do mesmo ambiente, está parado, está com baixa atividade. Isso é uma situação que foi pensada nesse exemplo que eu dei, que pode ser então utilizada para carregar um significado para a aplicação. É mais estável do que a informação simplesmente do contexto. A informação do contexto nós tínhamos que ele estava numa sala, que ele estava sentado. E aí a situação que nós encontramos é que ele está sentado há mais de uma hora, dentro de uma sala e uma cadeira. Isso quer dizer que ele pode estar se tornando sedentário. Devido então a esse alto grau de abstração, ele vai facilitar o nosso projeto, né? A nossa ideia da implementação da aplicação. No modelo de contexto, então, o que a gente vai precisar? Ele vai precisar desses 3 itens. Primeiro, definir a semântica dos dados, ou seja, a relação entre as informações, permitir de alguma forma que o raciocínio, a dedução de novas informações possam ser obtidas, como eu já comentei aqui nos exemplos, e então elaborar situações a partir dessas informações obtidas. Um modelo genérico aqui, um modelo geral, que vocês estão vendo aqui um exemplo bem simples, é com relação, para mostrar para vocês as entidades que estão aí de azul, usuário, aplicação, dispositivo e como elas interagem.
Então eu tenho que o usuário, ele segura um dispositivo? Sim, vamos supor. E esse usuário está interagindo com a aplicação? Sim. E essa aplicação está rodando no dispositivo? Sim. Esse dispositivo ele tem uma interface, por exemplo, uma interface Wi-Fi? Tem. E ela está conectada à rede? Está conectada à rede. E esse usuário, ele está na localização que eu quero, um quadrante, por exemplo, um raio de ação? Está. E ele é servido pela rede nessa localização? Sim. Então eu posso tomar atitudes com base nesse modelo gerado aqui de maneira a mostrar a interação entre as entidades. Eu tenho uma noção agora da situação, da informação do contexto em si, e posso criar as situações baseado nessa modelagem de contexto. Existem diversas abordagens para o modelo de contexto, onde vai desde o mais simples, como chave e valor, até esquemas também de linguagem de marcação, ou markup, né? Que são, por exemplo, XML, enfim, modelos gráficos orientados a objeto, como eu comentei, entidade de relacionamento, baseado em lógica descritiva, e aí, como por exemplo, o que a gente utiliza em ontologias, né? A gente vai aplicado à computação, a gente tem um viés, uma origem, na verdade, de ontologia e metafísica, já mais filosofal, só que na computação a gente aplica então dessa maneira de lógica, né, para ter lógica para a gente na computação. E existem outros modelos mais refinados, como modelos probabilísticos, né, que vão dizer se uma ação vai ser tomada ou não, dependendo da probabilidade em que uma entidade se relaciona com outra. E podem também existir modelos híbridos que vão juntar isso tudo. Aqui tem um exemplo de um modelo de marcação, onde a gente vai ter uma estrutura hierárquica entre as entidades dentro desse modelo. Ele vai basicamente consistir em tags. Se vocês já trabalharam desde HTML, que é baseado em tag, e viram já como é um XML, ou até mesmo um JSON, que não tem, que é uma estrutura um pouco diferente, mas que a gente pode aplicar também nesse cenário, ele vai servir para a gente modelar, por exemplo, aqui o perfil, né? Vai utilizar, por exemplo, o perfil de um usuário. O usuário, como eu comentei, né, qual a altura e idade que ele tem, os atributos que ele carrega. Vou modelar isso tudo e vou enviar para o meu middleware, por exemplo. Vou modelar também e mandar por XML qual que é o contexto ali, qual que é a informação de contexto, mais uma informação de contexto, como localização. O grau de confiança aí nesse exemplo que a gente está vendo é de 90% para a localização, onde diz que a sala é a A10 e o identificador é o 20 daquela mensagem. Isso tudo vai servindo então para fazer a interação entre o nosso cenário lá embaixo, com os sensores, com os objetos, as entidades, para se comunicarem, por exemplo, com o middleware e chegar na nossa aplicação. Modelos de ontologia, que eu dei um destaque um pouco maior, que eles são baseados em lógica, como eu comentei, lógica descritiva, e vai ser usado com especificação mais de conceitualização, né, para ser compartilhado entre os desenvolvedores, entre os ambientes, os detentores ali daquelas informações que querem obter aquelas informações de contexto ou querem desenvolver alguma aplicação para aquele cenário ali, aquele contexto. Então, vamos supor IoT, né? A gente pode modelar de maneira ontológica, de forma que o contexto então seja modelado através de conceitos e fatos, aqui eles chamam de conceitos e fatos, o que está acontecendo, e possa gerar conjuntos de regras. Existem linguagens para isso, para gerar, por exemplo, um conjunto de regras que vai definir o raciocínio lógico baseado nesses conceitos. Eu acho que fica mais fácil a gente vendo esse exemplo aqui, que é um exemplo do pesquisador em uma conferência, onde a gente tem os indivíduos e os fatos. O que acontece? Os indivíduos aqui, por exemplo, Silva, ele está carregando o notebook X, né? O notebook X está na localização lobby e Silva também está na localização lobby. Se Silva carrega notebook X que está na localização lobby e Silva também está na localização lobby, a gente identifica que Silva está com o notebook.
O que a gente agora pode verificar é se Silva está numa sessão de middleware, autenticado, por exemplo, numa sessão de middleware, e se ele é o share da sessão ou a pessoa que está organizando ali, controlando, coordenando uma sessão dentro dessa conferência, uma sessão de apresentação, por exemplo. Ele tem esse papel. Se ele tem esse papel e ele está durante a sessão de middleware, então o lugar que ele está é a sala A, ou ele deve estar na sala A. Essa é a forma, então, que a gente consegue modelar de maneira geral o que acontece entre as entidades, os indivíduos e os fatos que vão ocorrendo ou podem ser verificados pela nossa aplicação. Concluindo os modelos, a gente viu, então, existem diversos modelos, alguns de mais alto nível, outros de menor alto nível, e deve ser avaliado pelo desenvolvedor, porque quem quer utilizar um middleware, por exemplo, verificar qual que é a base que ele utiliza de modelagem do ambiente, de modelagem de contexto, e avaliar a familiaridade que você tem com aquele modelo, se ele é melhor ou pior para você, dependendo do nível de abstração que você deseja para a sua aplicação e qual fase de projeto você está. Isso vai depender muito. Não consigo dizer a você que existe um tipo de modelo que vai atender a todo mundo, ou um tipo é melhor do que o outro. Como exemplo de sistemas e aplicações, a gente vê aqui uma figurinha que é bem interessante, que mostra a evolução do Samsung Galaxy S em números de sensores, onde primeiro ele tinha só 6 sensores, câmera frontal e traseira, microfone, magnetômetro, proximidade e acelerômetro. Depois disso, vão adicionando outros sensores. Já tem um giroscópio aqui na próxima versão, com 7 sensores, depois temos 10 sensores com sensor de luz, de pressão, até chegar aqui nesse Samsung S5, que já é bem antigo até, onde tem biometria, né, fingerprint, que tem batimento cardíaco e vários outros sensores, sensor de gesto por infravermelho, e aí a gente vai adicionando, olha a quantidade de sensores que tem simplesmente no smartphone. Então já gera vários insumos para a nossa observação, nossa ciência de contexto. Aqui é outra figura parecida, só mostrando também o número de sensores crescendo, né? Cada vez mais sensores nesses dispositivos, e existem ainda outros dispositivos, como por exemplo pulseiras inteligentes, que podem marcar sua localização, podem marcar seu batimento cardíaco, se você está se exercitando, número de passos, né? Se você está correndo, se você está caminhando, a qualidade do seu sono, dependendo se você está utilizando uma pulseira dessa enquanto você dorme, ela vai casar depois, né? A aplicação, na verdade, vai olhar qual o horário que você estava com aquela pulseira, se você estava parado, seu batimento cardíaco então deve ter reduzido, se não reduzir a sua qualidade de sono, eu vou deduzir que ela não foi tão boa, né? Sua respiração foi mais curta, quer dizer que o seu sono então não foi tão bom, e eu consigo ali inferir para a aplicação com observação em cima desses sensores o contexto em que você estava, que era dormindo, e qual que era a qualidade do seu sono, por exemplo. Se você teve um sono profundo, sono leve, REM, se você estava acordado. E aí eu posso medir também durante o dia qual que é seu nível de estresse, dependendo do seu batimento cardíaco, sua pressão, sua movimentação. Então, cada vez mais a gente vai tendo sensores sendo carregados até por nós, e no nosso meio também diversos outros sensores, né? Sensores de luminosidade, sensores de biometria, diversos outros. Aqui vem um outro exemplo, que é um exemplo de utilização, para, no caso, técnicas de localização. Aí é só para mostrar para vocês que pode usar, por exemplo, localização indoor ou outdoor, utilizando aqui, vamos supor, para a técnica de localização, né? O cálculo de coordenadas, a estimativa de distância, ângulo, sinal em que o usuário está. E aí a gente pode usar uma ou mais de uma técnica para tentar identificar onde o usuário está. A gente poderia usar a técnica de triangulação de antenas, como eu comentei, aí existem técnicas como trilateração hiperbólica, angulação, multilateração, para identificar onde o aparelho do usuário, que o usuário está carregando, está perto de uma antena ou de um ponto de acesso.
a proximidade do usuário, por exemplo, pela intensidade do sinal, usando o RSSI, né, que é a potência do sinal percebido pelo seu dispositivo, pela sua interface. Eu quero dizer aqui que um smartphone, por exemplo, tem uma interface sem fio, essa interface recebe um RSSI, uma potência em relação ao ponto de acesso em que ela está conectada ou ela está observando. Dependendo dessa potência, dessa intensidade do sinal percebido, eu consigo saber se você está mais longe ou mais perto daquele ponto de acesso. E aí eu poderia fazer também a análise de cena, observando a assinatura ou fingerprint, desse padrão de intensidade de sinal, ou usar outras características ainda para formar assinaturas, né? Se você está a um RSSI de tanto e você está perto da rede com o nome, ou seja, SSID, né, identificador da rede, se você está perto da rede número tal, de nome tal, com intensidade de sinal de tanto, eu consigo gerar um erro menor com relação à sua localização. Como conclusões, nós temos que o acesso à informação de contexto, junto com a comunicação sem fio, comunicação móvel, vai permitir a criação de diversas aplicações. Vocês veem pelo tanto que eu comentei de exemplo aqui possível, aí é questão de imaginação, de imaginar o que é possível fazer, porque informação, dados, a gente tem muita coisa. A adaptação da aplicação ao ambiente, à situação, né, no caso, em que o usuário se encontra, que é o que a gente está, a partir da ciência de contexto, então observar qual que é a situação, e aí a sua aplicação pode ter uma tomada de decisão ativa, né, e modificar de maneira transparente ao usuário. No ambiente de computação móvel, a localização do usuário ela vai ser uma das variáveis. Essa variável é considerada relevante e é relativamente fácil, né, de ser monitorada, captada pelas técnicas que eu comentei. No futuro próximo, na verdade, esse futuro já é o nosso presente, outras informações de contexto estão se tornando cada vez mais importantes, como eu comentei aqui, contexto da pessoa, né, contexto do usuário, onde eu levo em consideração também a pessoa, né? Isso tudo está tornando a computação ciente de contexto mais factível e mais presente no nosso dia a dia. Como depende do aprimoramento tecnológico de sensores, a gente vê que a gente tem tido muito desenvolvimento de sensor, muito desenvolvimento de tecnologia em cima de sensores ou dispositivos que carregam sensores. E as pessoas cada vez mais estão carregando objetos que têm sensores, desde o seu carro até objetos que você carrega com você. Seu cartão de crédito, sua pulseira inteligente, seu telefone, seu fone de ouvido, isso tudo tem sensores que vão auxiliando nessa observação de contexto. Existem diversos problemas em aberto, e problemas em aberto, por exemplo, no nível de processamento de informação de contexto. Aqui eu destaco 3. Um é a privacidade. A privacidade ela tem que ser levada hoje em dia mais do que nunca em consideração, porque, como eu falei, coleta muitos dados e o usuário ele precisa disponibilizar essas informações ou ter ciência de que ele está disponibilizando, para ter então um respeito, por exemplo, à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esse usuário ele quer disponibilizar essas informações para a utilização dele, né, ou até para ter algum outro benefício, ele aceita compartilhar aquela informação, mas ele não quer que qualquer um use aquela informação ou possa prejudicá-lo utilizando aquela informação. Então a privacidade é extremamente importante em todo o trajeto da informação, no armazenamento e na utilização pela aplicação. A precisão e atualidade, ou seja, o processamento do contexto, ele não pode ser muito demorado, impreciso, porque senão isso vai acabar que a aplicação pode não retornar alguma ação que tenha valor. Por exemplo, você ter o processamento na borda da rede, né? Se eu preciso de uma resposta rápida, a gente conhece Fog Computing, Cloud Computing, então Fog Computing ou Edge Computing, vai ter o processamento lá na borda, a resposta rápida para o usuário. Às vezes vamos ter que ter então aplicações que vão ter que ter alto grau de processamento e resposta rápida ao usuário. Ou então não precise dessa resposta rápida, e aí a gente
pode jogar isso para a nuvem, em sistemas ou computadores, né, de maior desempenho e armazenamento, que estão expostos geograficamente distribuídos e podem demorar um pouco mais para responder, mas a precisão e a atualidade da resposta com relação ao contexto é extremamente interessante e importante, né? E a autenticidade na troca das mensagens, a informação de contexto está sendo trafegada, né? Para a gente criar a situação, a gente precisa então ter a informação do contexto. A informação vai ter que trafegar de uma maneira que seja segura, não tenha sido modificada, então a gente vai ter que autenticar de alguma forma que aquela mensagem é realmente de quem diz que é, do sensor que diz que é, ou do usuário que diz que é. Então a parte de segurança se mostra aí muito importante também nesse momento. Então a gente finaliza. Obrigado.